Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a regulamentação dos aplicativos, né? Parece que o desgoverno está querendo piorar ainda mais a situação do nosso país. O segundo assunto eu vou falar sobre a questão dos precatórios. O Ciro Gomes fez uma denúncia gravíssima em relação a isso. Gravíssima. E se for investigado e se for comprovado o que ele falou ali, vai render muito problema para o governo. Muitos problemas para o governo. Quero começar aqui o vídeo, pessoal, falando sobre o assunto, então, dos aplicativos. O governo, né, fez ali a regulamentação dos aplicativos e aí nós temos aqui na Gazeta Brasil que diz o seguinte: entidades de motoristas de aplicativos criticam o projeto de Lula para motoristas de aplicativo, e dizendo eles que reduzirá a remuneração deles, né? E não só isso, né? Vai ter vários problemas, como eu vou mostrar para vocês aqui. Nessa matéria nós vamos ler um pedaço dela aqui e vocês vão ver o tanto de problema que isso pode gerar. E em comunicado conjunto, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativos, a FEMBRAP, e a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP, criticaram a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com hora mínima e contribuição previdenciária para motoristas de aplicativo. Então, o projeto prevê o pagamento por hora, né, e ainda a contribuição previdenciária. As entidades representam os motoristas desde 2015. As entidades afirmam em nota que o pagamento por hora, em lugar do pagamento por corrida, irá reduzir a remuneração dos motoristas. Eles ainda pedem que o pagamento do INSS siga o modelo dos MEIs, o que diminuiria a burocracia e simplifica a cobrança. Beleza. As entidades não participaram das discussões, ou seja, os interessados não participaram da discussão. O governo do ex-presidiário é um governo sem povo, é uma democracia que o povo para eles não importa. O que importa é a vontade dele. Então, os interessados aqui, que eram os motoristas, a associação dos motoristas aqui, não participaram da discussão. E eles dizem não reconhecer a legitimidade de sindicatos e representantes do grupo de trabalho. Então, quem foi representar eles lá são sindicatos que não têm nada a ver com eles. Essa turminha da extrema esquerda que foi lá para participar da discussão para resolver um assunto ligado a essa categoria. Além de afirmar que irão trabalhar junto ao Congresso Nacional durante a tramitação do projeto para reverter os pontos de discordância. Então, eles querem, a Associação dos Motoristas de Aplicativo querem trabalhar junto com o Congresso para tentar reverter isso daí. O pagamento por hora não leva em conta as variações de demanda. Os ganhos precisam levar em conta o quilômetro rodado e tempo, trânsito, distância e tempo de espera, que são fatores que influenciam diretamente na renda dos trabalhadores, afirmaram as associações na nota. Então, o trabalho de aplicativo, pessoal, é um trabalho totalmente diferente. É um trabalho totalmente... Se você trabalhar numa empresa onde você vai fazer entregas para aquela empresa, fica fácil para você coordenar isso daí. Fica muito fácil. Mas quando você vai trabalhar por aplicativo, você vai depender muito da demanda, você vai depender muito do trânsito, o tanto de gasolina que você vai gastar para chegar no mesmo ponto, dependendo do horário, você vai gastar mais ou menos. Então, é muito complicado você fixar um valor por hora para um trabalho diferente como esse. No projeto entregue pelo governo, há uma previsão de pagamento fixo de R$ 32 por hora, que começa a contar a partir da primeira corrida aceita. Ou seja, se o cara for trabalhar 8 horas por dia, 3 vezes 8, 24, vai dar 240, R$ 256 por dia. Mas e aí? O que ele vai gastar de gasolina com isso? Dependendo do horário, do trânsito que ele pegar, dependendo da corrida que ele pegar, vai compensar para o trabalhador? É lógico que quando a empresa também vai pagar o INSS, é lógico que eles também vão aumentar o preço do serviço. Isso vai, inclusive, diminuir a demanda, porque vai acabar ficando inviável. Aí continua aqui, o modelo previdenciário previsto no PL, no projeto de lei do governo, prevê a contribuição de 7,5% do salário mensal por parte dos motoristas. Então o motorista ainda vai pagar 7,5% do que ele ganhar. E 20% por parte das empresas, nos moldes da contribuição CLT, que variam de 7,5% a 14% para o funcionário, além da contribuição patronal. No modelo de MEI, citado pelas empresas, é feito um recolhimento mensal por parte do detentor do CNPJ, com o valor de 5% do salário mínimo. Para profissionais autônomos, a contribuição varia de 11% a 20%.
Então, na verdade, o que o governo está interessado nisso daqui é apenas e tão somente em arrecadar. Esse governo só pensa nisso. Ele só pensa em arrecadação, em aumentar a arrecadação, em extorquir o consumidor brasileiro, o pagador de imposto. Só pensa em aumentar impostos e taxar tudo que ele vê pela frente. Nós lembramos muito bem, né, quando o Haddad falou em taxar as comprinhas lá da China, a Janja falou lá no Twitter que isso não ia afetar diretamente o consumidor, porque quem ia pagar era a empresa. O consumidor não ia pagar, como que se a empresa não vai transferir esse valor para o preço final da mercadoria. E a mesma coisa acontece aqui. Quando o governo taxa esse tipo de serviço, e quando ele regulamenta, igual ele quer regulamentar aqui, porque vai ter mais motoristas ainda trabalhando para cumprir os horários. Porque senão, se o cara quiser, por exemplo, fazer hora extra, a empresa vai ter que pagar mais caro ainda essa hora extra. Então não vai compensar para a empresa. Então a pessoa vai ser obrigada a trabalhar apenas 8 horas por dia. E aí, para você cumprir os outros horários, você vai ter que ter mais gente trabalhando. Então fica inviável para a empresa, e a empresa, lógico, que vai transferir esse valor no produto final, o preço da corrida vai aumentar e muito, com certeza. E isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar o consumidor final. E quem que anda de aplicativo por aí, quem que pede comida, às vezes, são pessoas ricas? Nem sempre. Nem sempre. A maioria que pede e a maioria que usa esses aplicativos são pessoas pobres, trabalhadoras. E esse governo fala que é o governo do povo, apesar de que ele não tem povo, nem nas ruas, nem nas redes sociais, em lugar nenhum. Mas ele fala que é o governo do povo, é o governo do pobre. O tempo todo fica falando essa falácia aí. E agora cabe, então, aos deputados da oposição, aos senadores da oposição, a tentarem barrar isso daí, né, no Congresso. Apesar de que, hoje em dia, o Congresso virou um nada, né? Virou um pária, porque o Congresso não manda mais em nada. De repente, se o Congresso derrubar isso daqui, esse desgoverno vai lá no STF e o STF aprova, porque quem manda hoje é o STF. O Congresso não manda mais em nada. Nós temos aqui como exemplo, né, de parlamentares, nós temos aqui o Nicolas Ferreira, que diz o seguinte: Lula assina projeto que prevê a regulamentação de aplicativo de transporte, incluindo Uber e 99. Ele quer destruir o ganha-pão de milhões de trabalhadores. Todo o meu apoio aos entregadores e motoristas. Jamais votarei em projeto que sufoque a liberdade do mercado. Então, qual que é a diferença da esquerda para a direita? É que a esquerda, eles fazem apenas discurso. O pobre, eu gosto do pobre, nós somos o governo do pobre. Mas, na prática, eles enfiam o ferro o quanto dá no coitado do pobre e do trabalhador. Já a direita, não. A direita, ela age em defesa do trabalhador. Age em defesa do trabalhador. Não fica só com falácias, não. Ela age em defesa desse pessoal. Então, quem que vai defender agora esses trabalhadores? A direita. Porque a esquerda quer destruir milhões de empregos no Brasil inteiro. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre o segundo assunto. Uma denúncia gravíssima que o Ciro Gomes fez lá na CNN. E eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Se você não assistiu ainda, assista, que você vai ver a gravidade disso daqui. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia... Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a oportunidade. Se tiver provas, pode tá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50%, e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Você vê que o Ciro Gomes traz essa denúncia gravíssima e a jornalista pergunta das provas. Quando é uma denúncia contra o presidente Bolsonaro, aí não precisa, aí eles inventam
Nós vimos a Daniela Lima inventando que ele tinha fugido de barco da Polícia Federal, que tinha um computador da ABIN de posse do Carlos Bolsonaro. Tudo mentira. Mas aí eles tentam fazer isso se transformar em verdade. Não precisa de prova nenhuma, basta a palavra de uma fonte anônima. Mas quando o Ciro Gomes traz ali, ao vivo, uma denúncia gravíssima como essa, a jornalista, acho que é a Thaís Herédia, né? Ela pergunta, e as provas? Tem que ter provas, contra o Lula tem que ter provas. Aí ele fala ali claramente que é facinho de conseguir as provas, é só investigar. Então, o que está acontecendo ali? Para você que não entendeu ainda essa situação dos precatórios, eu vou tentar explicar para você aqui. Os precatórios são verbas que as pessoas ganham do governo em ações contra o governo, e o governo, quando perde, isso daí se transforma em precatórios e o governo tem que pagar, ele é condenado a pagar, mas isso aí fica... Eu mesmo tenho precatórios para receber. Precatórios aí de mais de 20 anos para receber. E não recebe. E aí o que acontece? Passou vários governos, né? Passaram vários governos, passou o governo, desde o FHC, de Lula, Dilma, Bolsonaro, passou todos esses governos, nunca ninguém pagou esses precatórios. E agora eles estão falando que foi o Bolsonaro que deu calote, como quem era o Bolsonaro que tinha obrigação de pagar os precatórios. Tá, mas aí, de repente, do nada, o presidente Bolsonaro, que tinha lá um superávit, tinha dinheiro em caixa, não pagou. Do nada, agora, o desgoverno que está reclamando que está faltando dinheiro aí, porque ele gasta demais, ele vai e resolve pagar os precatórios. E o Ciro Gomes desconfiou disso, macaco velho, né, sabe de todas as tramóias que existem ali dentro da esquerda, e ele foi investigar e descobriu que o governo ia pagar os precatórios, e quando o governo decidiu pagar os precatórios, primeiro essa informação vazou para os bancos amigos. E esses bancos, sabendo dessa informação, foram nos interessados, nas pessoas que têm os precatórios, e comprou com deságio de até 50%. Ou seja, o cara tinha ali 1 milhão para receber, a empresa, o banco foi lá e ofereceu 500 mil, falou, te pago hoje o seu precatório se você me vender por 500 mil reais. Sabendo que poucos dias depois ia sair 1 milhão de pagamento do governo. E aí as pessoas que já estavam enjoadas, 20 anos aí esperando e não sabem nem quando que vai receber isso, venderam, então, esses precatórios para os bancos, e os bancos ficaram donos desse título aí, desses precatórios, e agora estão recebendo do governo, na íntegra. Isso é um esquema, como disse o Ciro Gomes, pior do que Mensalão e Petrolão juntos. É muito dinheiro, parece que são mais de 90 bilhões de reais. E agora vão querer convencer que esses bancos aí, que compraram e ganharam essa dinheirama toda, eles não deram nada de propina para ninguém. Isso não foi corrupção, não foi nada, os bancos adivinharam que o governo ia fazer isso, foram lá e compraram esses precatórios para ganhar bilhões de reais do dia para a noite, sem ninguém receber nenhuma propina para isso. Então é lógico que, como disse o Ciro Gomes ali, se for investigar ali quem eram os donos desses precatórios, os donos originais, e descobrir quem que recebeu, você vai ver que não foram os mesmos que eram os donos dos precatórios. Quem receberam foram os bancos. E aí fica facinho de comprovar, é só querer investigar, não precisa perguntar de prova ali, como disse a Thaís Herédia. É só investigar que vai chegar nesse esquema de corrupção gigantesco do PT. Agora, você esperar o que diferente de um partido como o PT, como esses trambiqueiros aí que passaram a vida inteira saqueando o país, que eles fizessem algo diferente, que eles chegassem aqui agora todos honestos? É lógico que não. Essa turma aí são um bando, uma quadrilha de ladrões, que estão aí para saquear o nosso país. E aí o Nicolas Ferreira, novamente, né, ele, aqui na Gazeta do Povo, ele questiona a Tebet sobre a quitação de precatórios após a declaração de Ciro Gomes. Então, eu gostaria que tivesse mais opositores aí, como o Nicolas Ferreira faz. Nicolas Ferreira, ele é um cara que corre atrás, por isso que a esquerda odeia ele, o pessoal da extrema esquerda odeia o Nicolas Ferreira. E ele vem aqui no X e ele fala o seguinte, ó, Ciro Gomes denunciou hoje à CNN um possível escândalo do governo Lula, envolvendo precatórios e bancos. Segundo ele, esse escândalo seria de proporções maiores que o Mensalão e Petrolão. Diante disso, protocolarei ao Ministério Público uma representação para que as acusações sejam investigadas. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu espero que vários outros parlamentares da oposição façam isso daqui que o Nicolas está fazendo. Ao mesmo tempo, solicitarei informações à ministra do Planejamento, vocês já viram ali na notícia que ele já solicitou, né?
a Simone Tebet, questionando o processo de quitação integral destes precatórios. Caso a resposta não seja esclarecedora, cabe ao parlamento avaliar por meio de uma CPI a validade destas transações. Então, pessoal, isso daqui, essa notícia, essa denúncia que o Ciro Gomes trouxe aqui, ela é gravíssima, gravíssima, e isso aqui pode sim, isso tem potencial para derrubar esse desgoverno. Basta agora a oposição se empenhar em investigar isso daqui. Se investigar, vai descobrir, porque pelo que o Ciro falou ali, ele falou com muita convicção. Isso daqui é uma realidade, não tem explicação um governo que está reclamando de dinheiro aí e que está taxando tudo pela frente para arrecadar, pagar esses bilhões em precatórios do nada, de repente. É lógico que eles não são bonzinhos assim. O PT não dá ponto sem nó. Esse pessoal, eles estão ali para saquear o nosso país. Eles não estão nem aí com o nosso país, se o país vai ganhar ou vai perder. Eles querem ver o lado deles. É uma quadrilha que está no poder. E se investigar, tem sim potencial para derrubar esse desgoverno. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem e, novamente, se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.